O que impressiona em Paris é a visão de uma cidade que, embora tendo construções antigas, possui uma estrutura moderna. Suas necessidades são outras, mas ela consegue conservar o essencial de seu passado. Se Roma é grande, considerando-se separadamente seus monumentos, Paris representa a monumentabilidade urbanística, a monumentabilidade do grande projeto urbano. Em Paris existiu sempre a coragem para as grandes transformações, principalmente no tempo de Luís XIV, de Napoleão I e de Napoleão III. Mas essas transformações foram realizadas com uma exatidão tal que se tem a impressão de que a cidade apenas mudou de roupa e que a essência não foi em nada alterada. Os bateaux-mouches que percorrem o Sena com sua carga de turistas permitem uma visão magnífica e incomum de Paris. Desfilam cúpulas, pontes e palácios, a Torre Eiffel e as ilhas. Podem ser entrevistas às ruas marginais ornadas de plátanos. O núcleo de origem de Paris encontra-se no Rio, onde a presença das ilhas torna mais fácil a travessia. No século XIII, a cidade é circundada por muros. Em uma das ilhas, a ilha de La Cité, é construída Notre Dame e nasce a Universidade da Sorbonne. Já existe um forte sentimento de nação e de classe social. Notre Dame, para cuja construção foram necessários 2 séculos, é sem dúvida a mais conhecida entre todas as catedrais em estilo gótico. Sua característica é a leveza do conjunto, devido à sua estrutura e aos grandes vitrais coloridos. A grandeza e a leveza foram possíveis com o uso de arcos ogivais e de contrafortes externos que atenuam as pressões dos cantos sobre os muros. A catedral foi protagonista dos grandes eventos da Revolução. Durante o terror, uma artista da ópera, coberta de véus, foi colocada num trono como a deusa da razão. E alguns anos mais tarde, ali Napoleão foi coroado imperador. A Sainte-Chapelle, construída no mesmo período, fica logo adiante. Ela exercia as funções de capela para o Palácio Real Medieval, que depois foi englobado no Palácio da Justiça. A igreja é composta de 2 capelas. A superior parece mais um imenso trabalho de ourivesaria do que de arquitetura, de tão magníficos e brilhantes que são os seus vitrais policrômicos. O Palácio de Justiça atual, que data do início do século XIX, está coligado não só com a Sainte-Chapelle, mas também com a Conciergerie, a célebre prisão estatal durante a Revolução. Ali eram encerrados os condenados à guilhotina. Entre os prisioneiros ali estiveram Maria Antonieta, Danton e Robespierre. Quando o rei de França deixou o Palácio Velho na ilha de La Cité, transferiu-se para o Louvre, que em sua origem era uma fortaleza. Hoje, o Louvre, que foi continuamente ampliado no decorrer dos séculos, é considerado um dos maiores palácios do mundo. A parte mais antiga encontra-se na Cour Carré e foi construída por Pierre Lescaut para o rei Francisco I na metade do século XVI. Foi nesse palácio que se desenrolaram as intrigas dos nobres, cardeais e rainhas, que são narradas de forma tão emocionante por Alexandre Dumas em Os Três Mosqueteiros. No século XVII, Claude Perrault, cujo projeto foi preferido ao de Bernini, construiu o monumental conjunto de colunas, isto é, a principal fachada externa.
Com a Revolução, o Louvre começou a ser usado como galeria de obras de arte. Eis algumas das obras-primas que aí estão expostas. A Gioconda ou Mona Lisa, de Leonardo. O Banho Turco, de Ingres. O Concerto Campestre, de Tiziano ou talvez de Giorgione. A Liberdade que Guia o Povo, de Delacroix. Duas senhoras da antiguidade com muita graça recebem os visitantes nas salas gloriosas do Louvre. A Vênus de Milo e a Vitória de Samotrácia. A Vênus de Milo do século II a.C., segundo os gregos antigos, é a representação da beleza feminina mais conhecida. A Vitória de Samotrácia, dedicada a uma vitória naval, é uma das obras mais representativas da arte helênica, no momento de sua difusão máxima no Mediterrâneo. Nem todo o Louvre é antigo. Muitos edifícios foram erguidos no século XIX por Napoleão I e Napoleão III, e recentemente foi inserida na Cour Napoleon, a pirâmide do arquiteto sino-americano Pei. Entre as duas alas laterais do Louvre está o Arco do Carrossel, uma imitação do Arco de Setímio Severo, de Roma, que foi erguido no período napoleônico para celebrar as vitórias do imperador. Aqui surgia o Palácio das Tuileries, mandado construir por Catarina de Médici no século XVI e destruído por um incêndio no tempo da Comuna em 1871. Resta o parque que serve de cenário lateral ao célebre panorama que vai até o Arco do Triunfo, depois de ter atravessado a Place de la Concorde e o Champs-Élysées. A Place de la Concorde foi desenhada no século XVIII por Luís XV e ocupa uma área de 360 por 210 metros. Nessa praça gigantesca, com a guilhotina, foram decapitadas mais de 1000 pessoas. Entre elas estavam Luís XVI e Maria Antonieta. Hoje, a majestade da Place de la Concorde é arranhada apenas pelo tráfego, e o vasto espaço é um perfeito palco urbano. A praça oferece vistas esplêndidas também para a igreja de La Madeleine, para o eixo de duas grandes fontes e para um obelisco egípcio. Do outro lado, o panorama prossegue através da ponte de La Concorde em direção à Assembleia Nacional, a Câmara Francesa dos Deputados, que está situada no Palais Bourbon. Depois do contraplano perspectivo da Rue Royale e da Madeleine, que estão voltadas para a Place de la Concorde, desemboca-se no Champs-Élysées. À esquerda surgem o Petit Palais e o Grand Palais, ambos construídos para a exposição de 1900, ao gosto eclético e retórico da época. Entre um palácio e outro, a entrada da Ponte Alexandre III no mesmo estilo, que se encontra sobre o eixo da perspectiva que olha em direção aos Invalides. O Champs-Élysées, como panorama arborizado, remontam ao século XVII e ao famoso Le Notre. Seu aspecto atual, entretanto, parece de 1800. O Arco do Triunfo que fecha o Champs-Élysées, no centro da Praça de l'Étoile, foi projetado por vontade de Napoleão, mas levado a cabo depois. Tem 50 metros de altura e é adornado com baixos relevos que ilustram as vitórias do imperador.
Todas as manifestações oficiais e as paradas militares têm como ponto de chegada esse monumento simbólico da grandeur francesa. Da Praça de l'Étoile, uma das mais impressionantes realizações do urbanismo francês, irradiam-se 12 largos caminhos. É devido a projetos assim que nasceu a lenda de que Paris é o centro e o motor do mundo moderno. O Champs-Élysées, com 2 quilômetros de extensão, é o lugar parisiense para passeios mais frequentado. Ele é animado por uma longa série de cinemas, teatros, restaurantes, clubes, hotéis e sedes de linhas aéreas que criam seu típico caráter cosmopolita. Percorrendo o Champs-Élysées, alegres e marciais ao mesmo tempo, pode-se compreender por que todos os monarcas da Europa quiseram imitar Paris e também projetaram na capital de seu país um lugar como esse, como testemunho de magnificência e de poder. A vizinha Rue Montaigne é um dos centros de moda internacional mais famosos. Porém, as ruas de luxo refinado encontram-se em sua maior parte no bairro ao lado da Concorde, entre os boulevards e o Louvre. Aqui todas as ruas e todas as praças têm um nome fabuloso. Rue du Faubourg Saint-Honoré, Rue de Rivoli, Place Vendôme, Rue de la Paix, Place de l'Opéra. Deve-se à Place Vendôme, como tantas outras ruas e praças, à magnificência de Luís XIV. A praça foi projetada por Arduin Mansart, o mesmo arquiteto que construiu Versailles e a Igreja dos Invalides, portanto, por um dos homens que deixou uma marca própria e verdadeira na cidade. Entre outras coisas, as águas furtadas que coroam os edifícios da praça foram chamadas de Mansardas devido ao nome do arquiteto. A Rue de la Paix é sinônimo de joalherias de luxo, enquanto que l'Opéra é literalmente o monumento à arte do melodrama. Também arquitetonicamente, o edifício projetado por Charles Garnier devia ter uma aparência triunfal e glorificante, como era de norma na dourada Belle Époque do fim do século passado. Hoje, depois da inauguração da nova Opéra Bastille, o edifício é usado sobretudo para espetáculos especiais e para balés. Outro monumento da cultura francesa é o Théâtre Français, ou Comédie Française, nascido da companhia teatral de Molière no século XVII. Nesse edifício são representados exclusivamente os clássicos do teatro nacional. Ao lado do Louvre está o Palácio Seiscentista, que o poderoso ministro Richelieu havia mandado construir para si. Richelieu foi um dos artífices do Estado francês. Quando ele morreu, o palácio foi deixado como herança para o rei e tomou o nome de Palais Royal. Ao redor do jardim foi construído depois um conjunto de colunas que se encheu de lojas, cafés, restaurantes e também casas de tolerância e casas de jogo. Durante a Revolução e no período do Império, o Palais Royal, com seus lugares pitorescos, foi o local de encontros preferido pela sociedade revolucionária. Do alto da Tour Montparnasse, vêem-se claramente os espaços verdes dos boulevards. Essas alamedas, construídas ao longo das antigas fortificações, em grande parte na segunda metade do século XIX pelo Barão Haussmann, são os elementos mais representativos da cidade. Os boulevards são como teatros a céu aberto e, ao mesmo tempo, são as fachadas monumentais dos bairros novos, construídos depois das demolições da Paris medieval.
Como os cruzamentos das vias são, em sua maior parte, em V, multiplicam-se as perspectivas ao fundo das quais emergem monumentos e praças, como a Praça da Bastilha, dominada pela Coluna de Julho, que glorifica a festa nacional francesa. Desde 1900, o metrô é um dos mitos da eficiência e da modernidade de Paris. Dizem que existe uma estação do metrô a não mais de 500 metros de qualquer ponto da cidade. Suas velhas estações são adornadas por agradabilíssimas coberturas e ladeiras com degraus em estilo Liberty. E com o metrô, vamos até Montparnasse, centro emblemático da margem esquerda do Sena, até Montmartre, a colina que domina a margem direita. Ambas estão ligadas aos acontecimentos da pintura parisiense, respectivamente dos anos 20, 30 e da segunda metade do século XIX. As cúpulas da igreja do Sacré-Cœur dominam a colina Montmartre, que foi tornada célebre por Manet, Van Gogh, o Trilho, Toulouse-Lautrec, Picasso e muitos outros. Os brilhantes e cinzentos telhados de Paris abrem-se em 1000 águas furtadas que piscam românticas histórias de amor. Na Place du Tertre, aos pés do Sacré-Cœur, a arte tornou-se um comércio banal para os turistas, mas poder observar os pintores trabalhando é, apesar de tudo, fascinante. No meio de tanta gente, é difícil imaginar que Montmartre tenha sido há pouco mais de um século uma aldeiazinha de vinhateiros, orgulhosamente altivos de sua própria independência. Ali mesmo, de fato, teve um final sangrento a Comuna de Paris, que se seguiu à insurreição operária de 1871. Aos pés de Montmartre está o bairro dos divertimentos eróticos. Cabarés, casas de striptease, sex shops, cinemas com luzes vermelhas. Place Pigalle, Boulevard de Clichy, Moulin Rouge e um pouco mais distante o Folies Bergère são os nomes que evocam no passado e no presente este outro aspecto da cidade, com longínquos ecos do cancan francês. Aqui, até 20 anos atrás, funcionava o Halle, o mercado de gêneros alimentícios da cidade, o lendário ventre de Paris descrito nos romances de Zola. Hoje, o Halle foi transferido para a periferia e, em seu lugar, no grande buraco deixado pelo velho mercado, nasceu o Forum des Halles, um gigantesco centro comercial com alguns museus modernos anexos. Restam daqueles dias barulhentos os restaurantezinhos e as tabernas onde, nas noites de inverno, era servida a fervente soupe à loyson, que restaurava a multidão enregelada de comerciantes e transportadores. Perto dali, o Centre Pompidou ou Centre Beaubourg, o grandioso e futurístico centro de arte e cultura, projetado por Renzo Piano e Richard Rogers nos anos 70, e que fez com que voltasse a crescer de maneira inacreditável a imagem de Paris como capital da modernidade europeia. Às margens do Sena, à altura de Notre-Dame, abre-se a Praça do Hôtel de Ville,
acima da qual surge o oitocentista e hiperdecorado município de Paris. O bairro a leste do Hotel de Ville chama-se Marais, que quer dizer pântano, e manteve o nome do antigo pântano que ali existiu. De 1500 a 1700 foram construídas ali as mais belas residências aristocráticas de Paris. Apenas a partir de 1800 o bairro foi ofuscado, saindo vencedor o Faubourg Saint-Honoré. Uma estátua em bronze de Luís XIV anuncia o pátio do Hotel Carnavalet, no qual trabalharam os mesmos arquitetos do Louvre. Decorações, esculturas, pátios e fachadas são o que de mais refinado pôde produzir a arquitetura do Renascimento na França. O palácio hoje é sede do Museu Histórico de Paris. Uma das raras obras medievais de Paris é a porta com torres do Hotel de Soubise. O verdadeiro palácio é setecentista e hospeda uma parte do Arquivo Nacional. O resto do arquivo encontra-se no adjacente Hotel de Rouen, outro sóbrio palácio setecentista que se debruça sobre um jardim à francesa. O coração e símbolo do Marais é a Place de Vosges, uma praça quadrada fechada como um convento por palácios simétricos com pórticos. A praça, cujo centro é hoje ocupado por um jardim, chamava-se, em sua origem, Place Royale, e aí eram realizados duelos, torneios e festas. Em uma esquina fica a casa onde viveu Victor Hugo. A Place de Vosges foi querida no início do século XVII por Henrique IV, o rei que encerrou o período das guerras de religião que se seguiram ao massacre da noite de São Bartolomeu. A sua frase, "Paris vale bem uma missa", selou sua conversão ao catolicismo, que lhe valeu a coroa francesa. Passemos agora à Rive Gauche, à margem esquerda. As ruas ao longo do Sena estão cheias de bancas de buquinistes, os livreiros a céu aberto que oferecem edições antigas e estampas, velhos cartões postais e o fascínio da cultura ao ar livre. Bem na frente de Notre-Dame fica o mais famoso restaurante de Paris, La Tour d'Argent, que anuncia uma das suas especialidades, o canard à l'orange, o pato com laranja, que vem acompanhado pelos rituais elegantes dos tempos passados. Na Place Saint-Michel entra-se no bairro Latino, cujos eixos principais são o Boulevard Saint-Michel e o Boulevard Saint-Germain. A Place Saint-Germain é famosa pelos seus dois cafés, o Flore e o Des Magots, que foram frequentados pelos intelectuais dos anos 40, 50 e 60. Debruça-se para a praça a mais antiga igreja de Paris, Saint-Germain-des-Prés, construída no século XI. No bairro Latino é possível encontrar livros ou documentos sobre qualquer área. Paris é um verdadeiro centro e depósito de redistribuição do saber. No cruzamento dos dois boulevards surge a mais bonita habitação medieval de Paris, o Hotel de Cluny, que era a residência dos abades do célebre mosteiro de Cluny, quando iam visitar a capital. O palácio foi construído sobre os restos, ainda parcialmente visíveis, das termas romanas.
Hemingway disse uma vez com nostalgia: se se tem a sorte de, quando jovem, viver em Paris, não tem importância para onde se vai nos anos seguintes. Paris é uma festa para a vida. O bairro Latino, com sua universidade, hoje esmagada pela grandiosidade da Tour Montparnasse, foi sempre o fulcro dessa alegria de viver. A grande mancha verde aos nossos pés é o Jardim do Luxembourg, que tem esse nome por causa do palácio que foi mandado construir por Maria de Médici, mulher de Henrique IV. A parte mais interior do parque foi realizada segundo o modelo geométrico francês, ao passo que a exterior foi inspirada nos esquemas dos jardins à inglesa. Até alguns anos atrás, esse quadro idílico era perturbado por odiosas velhinhas que passavam para recolher o óbolo municipal dos pedestres incautos que paravam para repousar um instante sobre as cadeiras ou banquinhos públicos. O período artístico mais fecundo para Paris foi o século XIX, com seu prolongamento no século XX até a Primeira Guerra Mundial, que se costuma chamar de Belle Époque. A corrente de pintura mais célebre foi a dos impressionistas, com os quais a arte moderna chega à Europa. Aos impressionistas, Paris dedicou um enorme museu que só perde para o Louvre em grandeza e majestade. Esse museu foi instalado na oitocentista Gare d'Orsay. Na verdade, o museu é dedicado a grande parte do século XIX e, portanto, também a escolas e formas artísticas menos populares do que o impressionismo. A missão de transformar a estação ferroviária, que não era mais usada, foi entregue a Guy Holland, que cuidou de toda a adaptação interna. A coleção, que anteriormente encontrava-se no Jeu de Paume, foi transferida para o Museu d'Orsay. Assim, hoje, no interior da opulenta construção de fim de século, podem ser admiradas as inegáveis obras de arte que, no mesmo período, eram criadas por Renoir, Manet, Degas, Monet, Van Gogh, Gauguin, Cézanne. A cúpula que sobressai no panorama do bairro Latino é a do Panteão, o templo no qual estão sepultados os homens ilustres da França. O edifício, que nasceu como igreja no século XVIII, é importante para a arquitetura porque representa o retorno ao estilo da época clássica antiga depois dos excessos do barroco. Aqui estão sepultados, entre outros, Voltaire, Rousseau, Zola e Victor Hugo. Sob a cúpula do Panteão, Foucault demonstrou a rotação da Terra usando o seu famoso pêndulo. Quase um século antes da construção do Panteão, o grande Arduin Mansart erguia a cúpula dos Invalides. Ao redor da igreja surge o Hotel des Invalides, mandado construir por Luís XIV para hospedar os inválidos de guerra
que até então tinham por destino uma existência sofrida, tornando-se até mendigos. O edifício, que tem uma longa esplanada verde, abriga hoje também o Museu da Guerra. Todavia, os Invalides é conhecido sobretudo como Sacrário de Napoleão, a quem os franceses dedicam uma veneração absoluta, porque ele conseguiu levar seu país à conquista de um império europeu depois de haver derrotado os exércitos do continente que haviam se aliado contra a França. Depois da passagem dos exércitos de Napoleão, a Europa nunca mais será a mesma e abrir-se às ideias defendidas pela Revolução Francesa. O sarcófago de Napoleão, em granito vermelho, encontra-se em posição de destaque na cripta redonda, que tem as mesmas dimensões da cúpula. As 12 grandes deusas da vitória que o circundam recordam as vitórias obtidas por Napoleão entre 1797 e 1815. Em 1989, a Torre Eiffel comemorou seu primeiro centenário. Na época de sua construção, por ocasião da Exposição Universal, havia provocado escândalo devido à ousadia estilística e surpresa pela capacidade da tecnologia de enfrentar os seus problemas de estática. Apesar das catastróficas previsões acerca de sua duração, o edifício inteiramente de aço, do engenheiro Gustave Eiffel, permanece até agora solidamente em seu lugar e tornou-se o símbolo de Paris. A torre tem 307 metros de altura, que chegam a 325 se contarmos a antena. O Bois de Boulogne é o grande parque de Paris, aberto ao público por Napoleão III na segunda metade do século XIX. Atravessando o Sena, sobrevoamos os arranha-céus da Défense, que a construção da Grande Arche inseriu no extenso panorama, que parte do Louvre e corta grande parte da cidade através do Champs-Élysées e o Arco do Triunfo. A uns 50 quilômetros, na floresta de Fontainebleau, surge um grande castelo, definido por Napoleão como obra dos séculos, morada dos reis. No século XVI, Francisco I atraiu para Fontainebleau muitos artistas italianos que colaboraram na decoração do castelo. A assim chamada Escola de Fontainebleau, criada por Primaticcio, por Rosso Fiorentino, por Vignola e outros, deu origem a um estilo particular e refinadíssimo. A cerca de 20 quilômetros de Paris encontra-se o Paço Real de Versailles, com o qual Luís XIV quis comemorar o triunfo da monarquia absoluta e obrigar a corte e os nobres a viverem constantemente perto dele, em posição de subordinados. Foi um custo enorme para as finanças do país, mas dessa forma, o rei eliminou o perigo de possíveis revoltas por parte dos turbulentos aristocratas da província. Paris, com a corte de Versailles, foi mais do que nunca o único centro do país e o espelho no qual toda a França deveria mirar-se dali para a frente. A arquitetura é obra de Louis Levaux e Arduin Mansart, enquanto que o parque é a obra-prima de André Lenotre. A construção demorou quase meio século, a partir da metade de 1600. O modelo de Versailles foi imitado em toda a Europa e inspirou de forma especial a Potsdam de Frederico da Prússia, o castelo de Schönbrunn em Viena e a corte de Caserta dos Bourbons de Nápoles. Os jardins do Parque de Versailles têm a função de corredores de representação e foram concebidos como extensão das salas do próprio palácio.
O jardim à francesa leva o modelo original italiano ao seu extremo. O domínio do homem, ou do rei, sobre a natureza e, portanto, sobre a sociedade, é elevado a seu grau máximo. O Grand Trianon foi construído como refúgio privado para Luís XIV e a sua favorita, e para todas as vezes em que o rei desejava fugir à rígida vida da corte. Isso desenvolvia-se segundo uma etiqueta por ele mesmo imposta. O Petit Trianon foi construído por Luís XV para a sua favorita, Madame de Pompadour. Ali moravam também Maria Antonieta e Paulina Borghese, irmã de Napoleão. Em um ângulo do parque, diante de um lagozinho no qual se reflete o jardim à inglesa, surge o Hameau, a aldeia ideal construída por Maria Antonieta, que gostava de se refugiar em busca de um sonho de simplicidade, ou talvez para o mais artificial dos delírios. Paradoxalmente, em Versailles, os extremos se tocam. O poder absoluto parece confinar com o desejo de irresponsabilidade e abdicar da missão quase divina que havia se imposto. A beleza de Paris foi projetada, como se viu, por alguns grandes personagens históricos que pretenderam glorificar seu poder ou ilustrar sua centralidade cultural. A cidade foi repensada muitas vezes e várias de suas peças ou monumentos foram demolidos ou substituídos. Todavia, nunca perdeu seu caráter de unidade, nem a sua monumentabilidade urbana. Igrejas medievais e palácios renascentistas, cúpulas barrocas, pontes e estações, edifícios em ferro e vidro, perspectivas monumentais fundiram-se no denominador comum do cinza brilhante de seus telhados e da racionalidade do seu urbanismo regular, mas cheio de imprevistos e de fantasia. Paris é o arquivo de memórias seculares e, contemporaneamente, a cidade da vanguarda, a metrópole da ordem e da intelectualidade, e, ao mesmo tempo, uma das encruzilhadas mundiais dos sonhos. Mas, enquanto isso, aqui, sobre o Sena iluminado pelas luzes do Bateau Mouche, até as coisas humanas parecem eternas.